A presidente Dilma tentou no Congresso implementar várias medidas e não conseguiu. O senhor acha que terá apoio do Congresso Nacional para implementar medidas que ela não conseguiu? Eu devo aguardar a decisão do Senado Federal, até em respeito ao Senado Federal. Portanto, qualquer avanço que eu faça agora seria avançar o sinal, e eu não quero fazer isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, realmente há medidas que poderão ser tomadas se algo vier a acontecer, mas eu penso que a esta altura nós conseguiríamos o apoio do Congresso Nacional. Pelo menos eu faria muito esforço para isso. Eu só não avanço nas concepções para não violar a primeira parte da minha resposta, ou seja, que eu vou aguardar a decisão do Senado Federal. E eu tenho certeza que as medidas que nós viermos a propor serão compreendidas pelo Congresso Nacional e seguramente serão acordadas previamente com setores que eventualmente venham a participar dessas negociações. Colocar a economia nos trilhos. Aí uma das principais preocupações é a geração de empregos. Você sabe que há mais de 10 milhões e 300 mil desempregados, isso está afligindo muito a família brasileira, de modo que todo e qualquer plano econômico, e volto a dizer, seja meu ou de quem estiver no poder, deve buscar a abertura de vagas para emprego, né? Esta é a primeira providência que deve ser tomada. Eu espero que isto seja feito, volto a dizer, por quem esteja à frente do governo. E muitos críticos falam em retirada de direitos trabalhistas, em perda de direitos. Como é que o senhor responde a esse tipo de afirmação? Não há isso, não. Até posso avançar um pouco, né, dizendo que fala-se também que eu vou retirar os direitos sociais, tipo Bolsa Família, Pronatec, Fies. Não vou mexer em nada disso, ao contrário. Enquanto o país tiver muitos pobres, lamentavelmente ainda tem, nós temos que manter o Bolsa Família. Não tenho a menor dúvida em relação a isso, portanto, até digamos assim, eu contesto aqueles que dizem que eu vou liquidar com esses direitos. Está sentindo um certo peso? É um peso muito grande, até por uma razão singela, né? Eu não vou tendo tempo de preparar governo, por duas razões. Primeiro, porque não vou avançar o sinal, como disse. Segundo, porque você não tem um prazo muito largo para preparar o governo, portanto, prepará-lo fisicamente com o Ministério e também preparar as principais ideias. Mas, certa e seguramente, como eu tenho conversado com muita gente, eu tenho algumas ideias já no raciocínio. Se vier a acontecer, e o importante é o se vier, não é? Nós acho que implementaremos algumas dessas ideias imediatamente. Pode adiantar alguma coisa? Olhe, todas elas voltadas para o crescimento econômico. Que atitude um ministro da Justiça no seu governo e o senhor teriam com a Lava Jato? Nenhuma interferência, por uma razão singela. Você sabe que eu pretendo reinstitucionalizar o país, porque nós perdemos um pouco a institucionalidade do nosso país. Portanto, o Executivo fará o seu papel, o Legislativo o seu papel, o Judiciário, o Ministério Público, o seu papel. Não haverá interferência de forma alguma. Se chegar ao poder, o senhor pretenderia disputar a reeleição? Não, eu ficaria felicíssimo se ao final de um eventual governo, nós estamos falando sempre sob hipótese, né, eu conseguisse colocar o país na rota do crescimento, conseguisse pacificar o país, nós não podemos mais ter essa coisa de brasileiros contra brasileiros, conseguíssemos dar uma certa harmonia na sociedade brasileira, de modo que o país, digamos assim, fosse aquilo que no passado ele era no estrangeiro, um país alegre, um país descontraído, um país capaz de solucionar todas as suas eventuais controvérsias. Apoiaria o fim da reeleição? Sem dúvida alguma, porque isto me dá maior liberdade até para a ação governamental, se eu vier ocupar o governo. Os senadores têm falado na possibilidade de um plebiscito ou de uma emenda constitucional para antecipar as eleições presidenciais. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não, evidentemente, não vou influenciar no sentido positivo ou negativo, mas eu sinto que esta tese perdeu um pouco de substância nos últimos tempos. O PT sinaliza uma oposição muito dura ao senhor, movimentos sociais ameaçam contestar um eventual governo do senhor. Como é que o senhor pretende tratar isso? Não me impressiono com isso, você sabe, se houver movimento de rua, como se anuncia, etc., é um direito democrático, desde que não seja predador, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que não seja embaraçador da atividade, do livre trânsito de pessoas, né? E em terceiro lugar, porque eu não vou dar
Não vou dar atenção a isso. Eu vou dar atenção aos problemas do país. É esta a função da presidência da República. Como que o senhor se sente em relação ao presidente, que tem dito que o impeachment é golpe, que o senhor teria conspirado para chegar ao poder sem voto? Primeiro, não respondo à senhora presidente quanto a esses últimos tópicos, né? Mas eu tenho muito apreço pessoal pela senhora presidente, tenho muito respeito e acho que todo o povo brasileiro deve respeitá-la pelo período que ela está passando e não sei quanto tempo ficará na presidência da República, mas seja ex-presidente ou presidente, deverá ter o respeito do povo. O que eu acho importante é que nós tenhamos um trato institucional muito adequado, porque você sabe, Kennedy, que os homens públicos têm uma grande responsabilidade perante a sociedade. Se eles dão um mau exemplo, seja nas palavras ou nos atos, isso influencia mal a sociedade. Se eles derem um bom exemplo, influencia beneficamente a sociedade. Eu não tenho nenhum desapreço pela senhora presidente, por mais que ela possa fazer uma ou outra acusação, a meu ver, injustificada. O debate político está muito acirrado, muita intolerância nas redes sociais. Qual que é a principal mensagem que o senhor transmitiria para os brasileiros caso venha a ser presidente da República? De pacificação de um lado e de otimismo de outro lado. Eu diria o seguinte: não fale em crise, trabalhe ou invista. Esta mensagem, penso, é aquela que o Brasil precisa.